Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane, estou aqui para a nossa aula 1 da semana 24. Descansaram no final de semana? Estão prontos aí para a nossa aula? Então vamos lá, crianças, olha só, peguem aí o Aprender Sempre de vocês, volume 1, que nós vamos continuar as nossas atividades. Peguem o estojo, procurem um lugar bem tranquilo para nós realizarmos a aula de hoje. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Nós vamos finalizar a sequência didática 5, ler e escrever para compartilhar. Então, vamos acabar hoje, né? Nós vamos realizar a aula 8, 9 e 10. Na aula 8, nós vamos fazer o planejamento de um enigma que combine com uma história. Na aula 9, nós vamos fazer a escrita do enigma planejado. E na aula 10, nós vamos fazer a leitura em voz alta. Lembra que nós fizemos isso? Nós falamos que ia fazer assim? Então, lá nas páginas 79 e 80, vocês vão abrir para nós colocarmos a data de hoje. Olha, crianças, estamos nos últimos dias de agosto, né? Olha aqui. Ontem foi domingo, dia 29, hoje é dia 30, segunda-feira. Então, marquem aí nessa página do livro de vocês, dia 30/8/2021. Marcaram? Ótimo, então vamos lá, ó. Aula 8, planejamento de um enigma que combine com a história. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai planejar um enigma que poderia fazer parte do conto A Camponesinha Sagaz. 1. E se o rei propusesse outro enigma para a camponesa resolver antes de se casar com ela? O que vocês acham? Agora, gente, nós vamos pensar, ó, com sua dupla de trabalho. Então, esse daqui, vocês que estão em casa, não tem a dupla de trabalho. Vocês vão planejar aqui, ó, um enigma. Vamos pensar em um enigma que o rei poderia pedir para a camponesinha decifrar. O que vocês acham? Agora vocês vão pensar, porque vocês vão escrever o enigma, tá bom? Então, olha aqui, vocês podem pesquisar, pode perguntar para alguém aí da casa de vocês, um enigma que eles conheçam. Vocês podem pesquisar em livros, podem pesquisar na internet, alguns enigmas, e aí vocês vão ter ideias, tá bom? E tem que ser um enigma que combine aqui com a história. A gente tem que lembrar que essa história passava há muito tempo, né? Então, tem algumas coisas, algumas tecnologias que não tinha nessa época, vocês lembram? Então, nós temos que colocar um enigma aí que combine com a história, tá bom? Então, vocês vão pensar aí qual seria esse enigma que vocês iam imaginar para colocar na história. Vocês têm que lembrar que tem que ser um enigma difícil, tá? Porque ela iria se casar com ele se ela conseguisse. Então, tinha que ser uma coisa difícil, né? E depois você tem que ter também a resposta desse enigma, tá? Tem que ser uma resolução bastante inteligente, porque a menina era inteligente e sagaz, lembram? Isso. Depois de finalizado todo o texto, você vai lê-lo para os colegas. Então, agora, vocês vão pausar o vídeo, vão fazer uma pesquisa aí sobre um enigma e depois vocês voltem aqui comigo, tá bom? Essa é a aula 8. Nós vamos fazer a 9 e a 10, lembram disso? Então, pode pausar o vídeo agora. Fazer a sua pesquisa, tá bom? Então, olha aqui, crianças, vocês já pesquisaram, já planejaram aí. Agora nós vamos escrever o enigma.
Tá joia? Então, cada um vai escrever aí. Aula 9, escrita do enigma planejado. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai escrever com a dupla, mas você que está em casa vai escrever aí sozinho, o enigma a ser inserido no conto A Camponesinha Sagaz. A partir do planejamento feito na aula anterior, escreva o enigma que fará parte da história. Então, agora nós vamos escrever o que vocês planejaram. Vocês pesquisaram aí um enigma bem interessante, né? Bem inteligente, difícil. Não pesquisaram? Então, agora, onde vocês vão escrever esse enigma? Lembra que nós já escrevemos o texto, ó, a Camponesinha Sagaz, né? E nós paramos aqui nessa parte onde o rei propôs um enigma. Se ela conseguisse resolver, ele se casaria com ela. Lembram no caderno? Então, vocês voltem lá no caderno de vocês, onde nós paramos, que agora vocês vão escrever aí o enigma de vocês. Tá bom? Vocês podem escrever e depois nós continuaremos a história, tá? Pode pausar o vídeo. Eu trouxe aqui para vocês, crianças, um enigma que eu pesquisei, que eu conhecia, e coloquei aqui. Mas o de vocês não precisa ser igual, cada um vai fazer o seu, ok? Eu vou colocar aqui um de exemplo para vocês. Olha só. Então, o rei disse, agora o rei vai falar qual era o enigma. Eu vou colocar o que eu pesquisei, tá? Ó, amanhã não é nem quarta, nem quinta. Ontem não foi sexta, nem sábado. Hoje não é quinta, nem segunda ou domingo. Então, que dia da semana é hoje? Então, ela tinha que descobrir que dia da semana era hoje, tá bom? Vocês descobriram aí? Ela, muito esperta, foi falando para o rei. Olha aqui, ó. A camponesinha respondeu prontamente. Se amanhã não é quarta e nem quinta, hoje não pode ser nem terça e nem quarta. Se ontem não foi sexta e nem sábado, hoje não pode ser sábado e nem domingo. Se hoje não é quinta nem domingo ou segunda, já vimos nas outras etapas que não pode ser terça, quarta, sábado e domingo. Assim, o único dia possível é sexta-feira. Então, ela respondeu para o rei. Tá? Esse daqui era o meu enigma. E aí, o de vocês fizeram? Depois que vocês colocarem o enigma, nós vamos continuar a história até o final. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Quando o rei viu que acertou, mandou soltar seu pai e casou com a camponesinha. Passado alguns anos, um dia na frente do castelo, dois camponeses brigaram por causa de um potrinho que se escondeu entre dois bois. O dono dos bois dizia que o potrinho era dele, e o dono dos cavalos afirmava que o potrinho era filhote de seus cavalos. A briga foi parar no rei e este decidiu que o potrinho ficasse com o dono dos bois. O dono dos cavalos saiu triste e lamentando por ter ficado sem seu potrinho. Este camponês ouviu dizer que a rainha era muito inteligente e sagaz. Procurou-a para pedir ajuda. Ela prometeu que ajudaria. Explicou tudo que deveria fazer e pediu que não contasse que foi ela quem ajudou. E aí, o que veio depois, lembram, gente? Olha só. Na manhã seguinte, estava o camponês fazendo exatamente o que a rainha lhe ensinou.
pescando no meio da rua, no seco. O rei passou, viu aquilo e mandou perguntar ao camponês o que estava fazendo. E ele falou: pescando. Se 2 bois podem produzir um potrinho, eu também posso pescar onde não há água. O rei suspeitou que aquela ideia não era do camponês. Fez de tudo até que ele confessou. À tarde, quando ele encontrou com a rainha, perguntou por que havia lhe traído e mandou ela embora para a sua casinha e poderia levar o que tivesse de maior valor. Lembram? E depois, o que ela levou, gente? Olha, a rainha pediu que trouxesse uma bebida para brindar a saúde do rei. Ele adormeceu e a camponesinha levou ele para sua pobre casinha. Quando acordou, perguntou o que havia acontecido. A moça falou que ele autorizou que ela trouxesse o que tinha de maior, o que tinha de mais valioso. E para ela, ele era o que tinha de mais valioso. O rei ficou comovido e prometeu que nada ia separá-los. Voltaram para o castelo e certamente, se não morreram, devem estar juntos até hoje. Assim termina a nossa história da camponesinha sagaz, não é? Mas ainda tem mais uma aula para nós realizarmos. Olha aqui. A atividade 2 está falando assim: ao terminar, leia o texto inteiro, verifique se precisa de ajuda, de ajustes e comece a ensaiar a leitura em voz alta com sua dupla. Vocês vão ensaiar aí em casa, tá bom? Lembre-se das dicas fornecidas na sequência didática 1. Vocês lembram lá na leitura de contos, onde tinha umas dicas de como ler bem? Olha, cuidar da entonação considerando a pontuação. Então, vocês vão respeitar a pontuação aí, né? Cuidar do tom de voz para que todos ouçam e compreendam a história. Não ler muito baixo, né? Manter o caderno afastado do rosto para não bloquear o som. Então, vocês vão ler com o caderno longe, não tampando o rosto, tá? Ter postura durante a apresentação, a postura correta. Acompanhe a leitura dos colegas para não se perder durante a apresentação. Então, olha aqui, crianças, vocês vão treinar aí em casa, tá bom? Bastante ler o texto inteirinho, começa lá no título e vai até o final, vão treinando essa leitura inteirinha com o enigma que vocês colocaram aí, que depois vocês vão ler para a família de vocês, ok? Então, na aula 10, olha aqui, leitura em voz alta, agora é a hora da leitura. O que vamos aprender nesta aula? Você vai ler o conto A Camponesinha Sagaz com o episódio inserido por você e sua dupla, mas aqui vocês inseriram sozinhos, tá? Depois de ter reescrito uma parte do conto com seus colegas, a professora inserido o episódio e ensaiado a leitura, você vai ler o texto com sua dupla, tá? Você vai ler aí sozinho em casa. Combinado? Então, treinem aí a leitura e vocês vão ler para alguém da família de vocês. Tá joia? Isso mesmo, crianças, parabéns. Assim nós finalizamos essa nossa sequência didática, tá? Boa leitura a todos e nós ficamos por aqui. Amanhã eu estarei de volta com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.